paz do Senhor a todos. Trago hoje uma palavra em João, capítulo 8, verso 2 em diante, que diz assim: E pela manhã cedo, Jesus tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele. E assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto dizia eles, tentando para que Jesus tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endirecionou e disseram-lhe. Jesus endireitou e disseram-lhe: Aquele que dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornou a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviu isto, redarguiu-os da consciência, saíram um a um e começaram pelo mais velho até o mais último. Ficou só Jesus e a mulher, que estava no meio. E endireitou-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Amém. Esta palavra de João, quando João está com Jesus, ele escreve esse texto porque ele viu esta história. E entre um dos dias que ele estava com Jesus, Jesus estava no templo, na parte da manhã cedo, e Jesus estava ensinando no templo. Quando Jesus está saindo com a multidão que ele ensinava, veio os escribas e os fariseus, e ali trouxeram uma mulher junto com eles. E parou Jesus. E chamou Jesus e disse: Jesus, mestre, pegamos esta mulher no próprio ato de adultério. E na lei de Moisés, como está escrito, a tal, os tais que são pegos no ato de adultério têm que ser apedrejados. E tu o que dizes? Só que eles estavam dizendo estas coisas, armando esta cilada para Jesus condenar esta mulher. Só que Jesus sondou os corações deles, dos escribas, dos fariseus, porque na lei de Moisés está escrito que nos tais realmente tinha que ser apedrejado quando fosse pego no ato de adultério. Porém, ali só estava a mulher, não estava o homem. Era o casal que era apedrejado, não era apenas um. Eles trouxeram só a mulher, não trouxeram o homem. Então Jesus viu uma cilada, ele viu que estava sendo armado para ele, para condenar a mulher. Quando o chefe, o sacerdote, visse esta acusação contra aquela mulher, e depois, se ela fosse morta, apedrejada, o assunto viraria para Jesus.
certo, você apedrejou, você acusou, esta mulher foi morta, e agora o homem que estava com a mulher. E ali aconteceria o quê? Um assassinato. Esta acusação vinha para Jesus porque ele condenou a mulher. E o homem fugiu? Vocês não pegaram ele? Então não teria crime se fosse apenas um, teria que ser os dois na acusação. Passar pelo clero, pelos chefes, pelos sacerdotes, depois pelos escribas, depois pelos fariseus. Mas quiseram fazer isso cortando o caminho e mandando Jesus acusar. E Jesus se inclina pela sabedoria que o Pai tinha dado a ele. E vê que estava sendo armado para ele. Ele se levanta e fala para os escribas e fariseus: se dentre vocês não tem nenhum pecado, o primeiro atire a primeira pedra nela. E Jesus se inclina e continua a escrever na areia, na terra. E ali ele ouve as pedras cair, porque eles já estavam prontos para apedrejar a mulher. E ali começou a sair do mais velho ao mais moço, e apenas ficou a mulher que estava no meio ali da multidão. E Jesus se levanta de novo, olha, não vê ninguém e pergunta para a mulher: mulher, aonde estão os teus acusadores? Ninguém te acusou? E ela responde: não, Senhor, ninguém me acusou. E Jesus fala para ela: nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Esta mulher aqui, o seu nome não foi citado. Não escreveram na Bíblia o nome dela. Mas Jesus teve compaixão da mulher que ia ser morta, sem passar por um clero, sem passar pelos líderes do sacerdote, sem passar pelos escribas e fariseus, sem passar por todos ali até chegar naquele ou naquela acusação. Porque teria que ser os dois que foi pego no ato de adultério. Mas armaram para ela e tentaram armar para Jesus. Mas Jesus, que é o autor e consumador da fé e também sonda os corações, ele viu a armadilha que os escribas e fariseus e todos que o seguiam lá para armar contra Jesus. E Jesus disse: aquele que não tem nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Faça vocês a sua acusação. Faça vocês a vossa justiça. E todos sabiam que já estava pecando, armando contra Jesus, e Jesus pegou eles no ato do pecado para armar contra Jesus. Mas Jesus, que é longânimo, rico em misericórdia, ele deu oportunidade também para os homens que estavam acusando a mulher para fazer uma introspecção na sua mente do que eles estavam fazendo contra aquela mulher. Então eles derrubam a pedra, deixam a pedra cair no chão e sai do mais velho ao mais moço, porque estava acusando a mulher e estava fazendo uma injustiça contra ela, e o rapaz que estava com ela não estava naquele julgamento. Seria uma injustiça, um julgamento injusto. Que nós venhamos nesta palavra ter a ciência completa de qualquer coisa e deixar Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é o justo juiz, que faça justiça na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, nos nossos familiares, naqueles que estão olhando para nós e na nossa vida. O Senhor é o justo juiz. A justiça e o juízo de Deus, a balança dele é justa. Que nós venhamos colocar as nossas ações, as nossas obras, as nossas atitudes na mão do Senhor, para que ele nos justifique,
e com seu poder, com a sua glória e com a sua misericórdia, nos dê graça e nos justifique. Amém. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, pela bênção, pela vitória, pelo livramento, pela saúde e pela paz. Desde já, Senhor, eu te agradeço porque até aqui o Senhor tem nos feito vencer. O Senhor tem nos justificado. O Senhor tem nos guardado. Continua, Senhor, fazendo a tua obra, fazendo que os teus filhos, o teu rebanho, a tua igreja, continue vencendo, caminhando em teus caminhos santos, trilhando naquilo que o Senhor quer. Fica conosco, nos guarda, nos cobre com teu sangue, nos livra de todo o mal. E desde já te agradeço pela bênção de hoje, pelo livramento, pela vida e pela paz. Fica conosco desde já, eu te agradeço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graça e paz a todos. Ficam todos na santa paz do Senhor Jesus. Amém.